através de nós o Senhor pode atrair, pode se manifestar, Senhor, pode trazer luz, Senhor, aonde não há luz, Pai. Obrigada, Senhor, que nós aprendamos a cada dia, Senhor, a manifestar essa luz, Pai, como nós fizemos hoje pela manhã, Senhor, mas que isso seja uma prática diária na nossa vida, que seja algo comum, algo natural, Senhor Deus, algo que se manifeste naturalmente aonde estiver, Senhor, com quem estiver. Recebe a nossa adoração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Os adolescentes podem ir. Vocês não estão me ouvindo, é isso? Os adolescentes podem ir então para a sala. Quem não tem lugar pode escolher o seu lugar. As bolsas podem abaixar. Tem gente em pé ali no fundo. Vou dar uns minutinhos até tudo se acalmar. Tem bolsas aqui, blusas. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 8. Acho que já tem uns 12, 13, 15 anos que eu não uso microfone, mas... Juízes capítulo 8. Sumiu aqui. Antes de eu ler e da gente começar a ministrar, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu esses dias, semana passada ou retrasada, não sei ao certo. Eu recebi uma notificação de multa de trânsito, né? Aí eu não liguei muito, né? O Gil que ligou, porque ele vai ter que pagar, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Que as notificações vêm quando a gente está cometendo alguma infração, né? Quando você tá fazendo algo que não era para estar feito, tá trafegando por onde não era para estar trafegando, está numa velocidade que não era para estar. Não está muito alto não esse negócio? Eu estou ouvindo demais aqui. Ah, é? Tá bom? Tá legal aí, gente? Então tá bom. E aí eu fiquei pensando, né? E eu falei, é ruim porque você tem que pagar o preço, né? Daquilo que você cometeu a infração. E por outro lado é bom porque você foi avisado de que você está fazendo alguma coisa que não está correta. E aí eu fiquei pensando, e as notificações que nós não recebemos de infrações que estamos cometendo em outras áreas da nossa vida, né? Nessa área do trânsito aí, você comete alguma infração, logo você é notificado. Mas há um monte de outras áreas da nossa vida que às vezes a gente comete infração e a gente não recebe notificação. E às vezes a gente até recebe a notificação, só que a gente não se dá conta de que está sendo notificado, porque a gente não precisa pagar o preço. Não é verdade? A multa tem um prazo, não é? Primeiro vem a notificação e você tem que ir lá e tem um prazo para você corrigir aquilo que foi feito. Mas há notificações que nós recebemos que a gente nem dá importância, porque não tem um preço monetário para ser pago. Ah, quando der eu corrijo, quando der eu conserto, quando der eu alinho, quando der eu paro de ir nessa área além do que eu preciso ir. E aí eu comecei a pensar, a refletir sobre isso, e as revelações que Deus traz para nós, as palavras que Deus traz para nós, são como notificações da parte de Deus, porque há áreas na nossa vida que nós estamos cometendo infrações, só que às vezes a gente não se dá conta.
Porque às vezes aquele preço que precisa ser pago ou corrigir aquilo que foi feito, não é dado um prazo determinado para a gente. Então a gente vai deixando acontecendo, vai deixando passar, continua cometendo infração e não leva em consideração aquilo que a gente recebeu como notificação da parte de Deus. Às vezes vem suave, às vezes vem mais forte, mas a gente vai deixando, porque não tem prazo, quando eu me alinhar, quando eu quiser, quando eu entender, aí eu me ajusto. Eu quero, né, que nessa manhã a gente receba a palavra de Deus como uma notificação da parte dele para nós. Porque pode ter áreas da nossa vida que a gente está cometendo infrações, só que a gente não está se dando conta disso. Amém? Às vezes a gente vê aí, né, apreendeu o carro tal, de fulano de tal, e aí tem tantos, né, de valores de multa, a pessoa já ultrapassou os pontos na carteira de multa, mas a pessoa continua trafegando normal. Aquele carro venceu tudo que né, de multa, estourou, ele pega outro, e pega de outro, e pega de outro, porque a pessoa não se deu conta de que ela tá trafegando, né, de maneira errada, de maneira incorreta. Então que a gente receba a palavra de Deus nessa manhã, como uma notificação da parte de Deus. Amém? Com isso eu não quero dizer que não é para você desconsiderar as notificações que você recebe de trânsito, tá bom? Amém? Abre sua Bíblia aí em Juízes capítulo 8, verso 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Diz isso aí na sua Bíblia? Você achou? Eu vou ler de novo. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Diga assim comigo: cansados, mas ainda perseguindo. De novo, cansados, mas ainda perseguindo. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. Amém? Nessa manhã eu não vou falar como eu falo das outras vezes, né? O que eu tenho para falar é pouquinho, né? É só uma coisinha de Deus. Eu vou fazer como o menino dos pães lá, né? E dos peixes. Eu vou dar tudo que eu tenho. Amém? Como o menino fez. Ele não considerou que era pouco, ele deu tudo que ele tinha. E a proporção que isso vai tomar vai depender do quanto de espaço você vai dar para o Espírito agir na sua vida. Amém? O texto fala que Gideão estava com os 300 homens, e você lê os versos anteriores, fala que eles estavam perseguindo os reis lá que tinham fugido, e eles já tinham vencido o exército, e aí os reis fugiram e eles continuaram perseguindo o rei, e a história continua contando, e a gente sabe que antigamente as conquistas eram através, né, de guerras, de tomada de territórios, e assim é todo o contexto da história. Mas eu quero frisar esse verso, esse texto, como bem aqui o escritor colocou. Eles estavam cansados, mas eles ainda estavam perseguindo. Amém? Nós, né, ao longo da caminhada, às vezes a gente se cansa, e cansado, como eu escrevi aqui, cansado significa exausto, esgotado, fadigado, sedento, aborrecido, né, enfastiado, como algumas pessoas dizem, né? Quem não se cansa? Tem alguém aqui que não se cansa? Tem alguém aqui que nunca se cansou? Tem alguém aqui que não está cansado agora? Né? A gente sempre se cansa, ou melhor, de tempo em tempo a gente se cansa. Só que o texto aqui diz que eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. Ou seja, o cansaço não os paralisou, o cansaço não os fez parar de fazer aquilo que eles tinham que fazer, que eles tinham determinado fazer. E uma coisa legal, que quando eu estava vendo a definição de cansado, cansado também é usado para a terra, né, para o terreno, quando ele perde a fertilidade, a sua condição, né, de produzir, quando há interferência humana no solo.
Aí se chama um solo cansado, porque recebeu interferência humana. Talvez há áreas das nossas vidas que nós estamos cansados, porque a gente está interferindo no desenvolvimento natural da terra. Amém? Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz que a terra frutifica por si só, não é? A Bíblia diz que a terra frutifica por si só. Aquilo que é de Deus em mim, aquilo que é de Deus em você, se manifesta naturalmente, flui naturalmente. A Bíblia diz que quando a semente foi lançada na terra, não sabe né, o moço como, no outro dia ela cresceu, ela brotou, ela deu fruto, se manifestou por si só. A terra dá fruto por si só. Se há terrenos inférteis, se há áreas inférteis, se há coisas que não estão crescendo, não estão se desenvolvendo, não estão dando frutos, é porque está tendo interferência humana na terra. Conseguem me entender? Se há áreas nas nossas vidas que não estão produzindo naturalmente, não estão frutificando naturalmente, talvez seja porque está tendo interferência humana no desenvolvimento natural daquilo que Deus colocou em mim, colocou em você, para se desenvolver, para frutificar. E aí eu me torno um solo cansado, você se torna um solo cansado. Às vezes a gente acha que são situações externas que nos cansam, mas às vezes nós mesmos estamos interferindo na condição da terra. E aí naturalmente a gente se cansa. E aí automaticamente a gente se cansa. Porque está havendo interferência no modo natural como a terra tem que se desenvolver. Mas o foco não é na condição da terra. É só um parêntese que eu abri aqui, né, para você entender que esse termo também é usado para a terra, para o solo. Amém? E o texto fala, eles estavam cansados, mas, não é isso que diz aí na sua Bíblia? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, quem gostava de língua portuguesa sabe, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, eles continuaram perseguindo. Amém? Sabe o que isso significa? Que o problema não é se cansar, porque cansar, todo mundo se cansa. Se cansar é natural, né? No desenvolvimento ou no processo natural da vida. O problema é parar de perseguir o alvo. Amém? O problema é parar de perseguir o alvo. O problema é parar de olhar para o propósito. O problema é tirar os olhos do destino. O texto diz, eles estavam cansados, porém continuaram a perseguir. Porém continuaram perseguindo. O texto diz que eles estavam cansados na continuação, e aí eles chegaram num lugar lá e falaram para as pessoas, arruma água, arruma pão para os meus homens, que nós estamos cansados, e a gente ainda está perseguindo os reis, esqueci o nome dos reis aí, mas tem aí, acho que no verso 5 já tem. E aí... Como é o nome? Zeba e Salmona, está escrito aí na sua Bíblia aí. E aí eles falaram para ele, mas como a gente vai dar pão, vai dar água para vocês, sendo que vocês nem pegaram os reis ainda? Ou seja, tem pessoas que não levam em consideração aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se dedicando, aquilo que você está buscando, e nem se dispõe a te ajudar. Tem pessoas que só vão dar valor para mim, só vão dar valor para você, quando a gente já tiver concluído aquilo que a gente está fazendo. Mas a parte principal é o processo, como as coisas acontecem. E ninguém leva em consideração o processo. Só quem entende o processo. Por isso que muitas pessoas param quando estão cansadas. Porque não recebe ajuda, não recebe incentivo, não recebe reconhecimento de outras pessoas. Mas o texto diz que o Gideão falou, quando eu voltar, eu acerto conta com vocês, mas eu vou continuar perseguindo. E aí ele chegou em outro lugar, pediu para os outros ajuda, e eles falaram a mesma coisa. Gideão também não parou ali, e ele continuou. Ele falou, tá bom, não vão ajudar, eu vou continuar perseguindo. Aí quando voltar, eu resolvo o meu problema com vocês. Mas ele não parou de perseguir, mesmo cansado, mesmo não recebendo ajuda, ele continuou perseguindo. Ele continuou avançando, ele continuou em direção ao propósito, ele continuou em direção ao alvo que eles estavam perseguindo.
Amém? Como eu já disse, o problema não é se cansar, o problema é parar de perseguir. O problema é parar que não vale mais, achar que não vale mais a pena continuar perseguindo. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas ninguém me incentiva. Ah, mas ninguém acha importante isso que eu estou fazendo. E aí para de perseguir. O problema não é se cansar. O problema é parar de perseguir. Talvez vai parecer repetitivo o que eu vou ficar falando, mas eu vou falar até o fim. O problema não é se cansar. O problema é parar de perseguir. E eu vou ficar falando até você entender, até o final pelo menos, né? Até você entender que talvez nós estamos cansados em algumas áreas, ou em algumas situações, ou em algumas circunstâncias, a gente parou de perseguir. Porque não recebemos ajuda, porque não recebemos incentivo, porque não recebemos tapinha nas costas, e aí a gente se cansou e achou que não valia mais a pena perseguir. Só porque estamos cansados. E a gente põe a culpa no cansaço. Mas Gideão aqui nos ensina que a culpa não é do cansaço. A culpa é quando a gente... A culpa não, o problema é quando a gente perde o alvo daquilo que a gente está perseguindo, o foco daquilo que a gente está perseguindo. Se você acha que não vale a pena aquilo que você está perseguindo, você para de perseguir pelo simples fato de estar cansado. Mas quem sabe que é importante, que vale a pena gastar cada gota de suor, gastar cada disposição física, mental, emocional, espiritual, financeira que seja, vai continuar perseguindo, mesmo cansado. Amém? Mesmo cansado, vai continuar perseguindo. Amém? Quando Jesus fala em Mateus 11, 28, ele fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês terão ou encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quando Jesus está dizendo isso, ele está falando com as pessoas daquela época, e ele está fazendo menção ao jugo que os líderes religiosos impunham sobre as pessoas, e as pessoas estavam sobrecarregadas com aquilo que era o peso religioso que a gente sempre fala, as exigências da religião que a gente está sempre falando aqui. E aí Jesus chega e fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, porque eu vou dar alívio e vou dar descanso para vocês. Aí eu anotei aqui algumas coisas, que há pessoas que estão sobrecarregadas, ou que vivem na angústia constante de tentar cumprir a lei e a obedecer a Deus, quando na verdade é só um jugo religioso. Às vezes você está lá, você não, como diz nossa amiga Adriana ali. Às vezes a pessoa está lá e está lá, eu quero agradar a Deus e eu quero alcançar tal objetivo, porque Deus vai se agradar disso, e a gente está pensando que... A gente não, E a pessoa está pensando que aquilo vai agradar a Deus, e aquilo não tem nada a ver com o que agrada a Deus, é só um jugo religioso. E a pessoa está sobrecarregada, a pessoa está enfadada, a pessoa está cansada, porque está fazendo aquilo. Porque a religião cansa. Não é verdade? A religião cansa, o jugo religioso cansa, sobrecarrega. Há pessoas aqui também que eu coloquei, há pessoas que estão no limite das suas forças, porque ainda não encontraram aquilo que tanto busca. Tem gente que caminha com Deus ia falar 300 anos, mas 300 é muito, Tem gente que caminha com Deus há 15, 20 anos e ainda não sabe o que está buscando, o que está perseguindo. Qual que é o alvo, qual que é o objetivo? Por isso que se cansa. E às vezes não sabe por quê? Porque não se dá conta quando recebe notificação. Não se dá conta quando recebe orientação, quando recebe instrução, quando recebe a revelação da palavra. Ou não se abre para a revelação da palavra. Porque às vezes o jugo religioso ou alguma imposição da religiosidade parece mais atrativo para nós.
Porque a gente sempre falou aqui, né, durante muito tempo, quando falou de religiosidade, que a religiosidade, a gente faz coisas, tudo que a gente faz para agradar a Deus. Quando na verdade a gente não precisa fazer coisas especificamente para agradar a Deus. O Evangelho do Reino diz que a gente desfruta do que Deus já fez. Por isso a gente agrada a Deus. E consequentemente a gente faz naturalmente o que precisa fazer. Não como jugo, não como peso. E às vezes a gente está cansado porque ainda está carregando um jugo que a religiosidade impôs. E não está desfrutando daquilo que o reino nos coloca à disposição. Porque Deus já fez em Cristo para nós. Deus já realizou em Cristo para nós. Mas a gente ainda está sobrecarregado porque quer fazer alguma coisa. Pode prestar atenção quando a gente está orando. A pessoa, né, está orando e ela começa a orar e fala: Senhor, me fala o que eu tenho que fazer, qual que é meu chamado, qual que é minha missão, qual que é meu ministério, o que eu tenho que fazer. A oração pode ser de acordo com aquilo que o reino, né, nos ensina, de que nós temos um destino e um propósito, mas às vezes aqui no intelecto ainda está pensando em algo palpável para ser feito. Por isso que às vezes a gente não consegue entender. Quem não está indo nas quartas e não está aprendendo lá no livro de Efésios, está perdendo. Ou melhor, está deixando de ganhar. Né? Esse texto que o Dario está falando, que fala como a gente vai fazer as obras. Primeiro a gente precisa entender o que é a obra. Não é? Porque se eu sei que a obra de Deus é crer em Cristo, e porque eu creio, o Cristo cresce e se desenvolve dentro de mim, eu consigo entender quais são essas obras. E essas obras se manifestam sem peso, sem jugo, sem motivos para nos levar a desistir. Mesmo que a gente se canse em determinado momento, a gente vai continuar perseguindo. Por quê? Porque o Cristo está crescendo e se desenvolvendo dentro de mim. Esta é a obra de Deus. Deixar Cristo crescer e se desenvolver dentro de você. Não são coisas palpáveis, não são coisas tocáveis, não são coisas vistas pelos homens. As pessoas têm muita dificuldade de ter que fazer ou realizar alguma coisa que ninguém vai ver. Não é? Se ninguém vai ver, se ninguém vai enxergar, as pessoas ficam desesperadas. Por isso que o Facebook faz tanto sucesso, porque uma coisinha de nada a pessoa mostra. Aqui, gente, fiz comida aqui, meu prato de comida. Não é? E se as pessoas curtem, pronto, já fiz minha obra de hoje. Gente, pus um piercing no nariz. Aí vai lá, mostrei. Alguém viu, alguém curtiu. As pessoas precisam ver o que a gente faz. E aí, há coisas no reino que ninguém vai ver, que ninguém vai enxergar. E às vezes aquilo vai te cansar também, mas não vai te fazer perder o alvo daquilo que você está perseguindo. E quando a gente faz coisas que as pessoas precisam ver, precisam enxergar, precisam, como é que fala? Precisa elogiar, e as pessoas não elogiam, a gente se cansa e a gente larga para lá o propósito. Não é verdade? Porque não foi visto, porque não foi enxergado. Mas nem tudo que a gente for fazer no reino vai ter dimensão para que as pessoas enxerguem. Mas vai ter profundidade suficiente para que você continue perseguindo até alcançar o alvo. Amém? Até alcançar o alvo. Amém? Tem pessoas que tentam ser perfeitas para agradar a Deus e receber a sua aprovação. E também ser merecedor do seu amor. Já viu pessoas se esforçando para ser perfeito, para agradar a Deus? Não que isso não tenha que acontecer, lógico, né? Na verdade, a gente precisa agradar a Deus em todo o tempo. Mas as pessoas, elas invertem a ordem das coisas. Elas querem ser perfeitas primeiro, para depois agradar a Deus. A gente só vai conseguir agradar a Deus nessa dimensão, quando a gente tiver a revelação do amor de Deus para nós em Cristo. Porque o amor de Deus, sim, foi perfeito e nos atraiu, nos acolheu, nos adotou, independente das nossas imperfeições.
Amém? Independente da sua imperfeição, independente da minha imperfeição, o Senhor me aceitou como eu era. E se eu não entendo isso, se eu não tenho a revelação desse amor, eu vou tentar ser perfeito o tempo inteiro para tentar agradar a Deus, porque Deus é perfeito. E aí a gente acha que só agrada a Deus se formos perfeitos também. E esse não é o resultado do amor. Isso não é a forma de agradar a Deus através do amor. Tudo isso que a gente tenta fazer para tentar agradar a Deus só vai cansar, só vai sobrecarregar, só vai fadigar, só vai desgastar. E se a gente não tiver bem estabelecido no alvo, bem estabelecido no propósito, a gente vai parar de perseguir, a gente vai parar de avançar, a gente vai parar de caminhar, a gente vai largar tudo para trás, porque se cansou, porque não entendeu o propósito de continuar avançando, de continuar investindo, de continuar se dedicando, de continuar buscando o que precisa ser buscado, mesmo cansados, mesmo cansados. Amém? Vocês estão me entendendo? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 4. João capítulo 4. Acharam? Diz assim, o capítulo 4 aí no comecinho fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É isso que está aí na sua Bíblia? Então é isso. E no verso 4 diz assim: estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Amém? Eu vou ler de novo. Estava ali a fonte de Jacó. Ah, eu falei 4? É o 6, então, desculpa aí. João 4, verso 6. Eu ia ler 3 vezes, agora eu vou ler 5, que eu perdi 2, tá bom? Acharam aí o 6? Estava ali a fonte de Jacó, e cansado, tem cansado aí na sua Bíblia? E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Amém? Vou ler só mais uma, que vocês já acharam cansado. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, Jesus se assentou junto à fonte, por volta da hora sexta. Amém? Como eu já disse, o texto fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava vindo, de uma região, e os textos anteriores falam que ele achou importante passar por Samaria. E quando ele passou por Samaria, ele encontrou com essa mulher. Mas o texto diz aqui que quando Jesus chegou perto ali do poço de Jacó, perto da fonte, ele estava cansado da viagem. A gente aprende 3 coisas aqui nesse texto, só nesse verso aqui e no contexto da história. Jesus também se cansou. Jesus também se cansou. Talvez você pode estar pensando aí, mas talvez foi só um cansaço físico, porque Jesus andava, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, então era só cansaço físico. Você não se cansa fisicamente? Sim, não é? Nós também nos cansamos fisicamente, e às vezes esse cansaço físico interfere em um monte de coisa na nossa vida, não é? O texto diz aqui que Jesus estava cansado da viagem.
E tem um outro texto que eu sempre esqueço de marcar onde ele está, mas que eu gosto muito, e sempre o Célio que acha para mim. Se até o final você achar aí, Célio, de novo você me fala. Que Jesus passava pelos lugares, mas ele sempre estava indo em direção a Jerusalém. Porque Jerusalém era o alvo aonde ele tinha que chegar. Jerusalém era o lugar que ele estava perseguindo o caminho para chegar. E no percurso dessa caminhada para chegar em Jerusalém, que era o lugar que ele estava perseguindo, o texto diz que Jesus estava cansado. E como eu disse, você pode dizer, está dizendo ou pensando, mas era um cansaço físico. Não importa que era um cansaço físico, porque às vezes, porque a gente está cansado fisicamente, a gente põe a perder um monte de coisa que a gente já conquistou em um monte de áreas da nossa vida. Não é? Olha Esaú. Esaú não estava lá, o texto fala que está lá, não sei onde eu marquei aqui, em algum lugar. Gênesis 25, fala que Esaú estava cansado e ele chegou lá e o Jacó tinha preparado lá uma comida gostosa e estava cheirando a comida gostosa, e ele cansado chegou lá e falou: me dá dessa comida que eu estou cansado, estou fatigado, estou varado de fome. E o Jacó falou: tá, mas então me dá seu direito de primogenitura, eu troco com você. E ele, cansado do jeito que estava, ele nem pensou, nem raciocinou. E ele falou: se eu estou com fome, você tem comida, de que me vale direito de primogenitura? De que me vale ser filho primogênito? De que me vale ter direitos de herança? De que me vale se eu quero agora só comida? Às vezes na hora do cansaço a gente negocia coisas, valores, de que delas depende toda a nossa vida, toda a nossa história, todo o nosso destino, todo o nosso propósito. Por isso eu disse que o problema não é cansar, porque todos nós vamos se cansar. O problema é a gente parar de perseguir. Esaú já não estava mais focado, perseguindo aquilo que o direito de primogenitura conferia para ele. Por isso ele falou: não me vale nada mais esse direito de primogenitura, então eu troco, vai, leva, fica com ele. Não deve ter gosto de nada mesmo esse direito de primogenitura. Esse guisado está mais gostoso do que esse direito de primogenitura. E ele trocou. Viu? O Célio sempre acha. Lucas 13, 22. Olha, gente, essa Bíblia, a mensagem é de Deus, não é? Porque ela deixa claro para nós um monte de coisa que às vezes em outra versão a gente não consegue enxergar. Tem gente que não gosta, mas eu nem ligo. Eu sei que quem revela é o Espírito Santo mesmo, não é? Ele ia, repete aí, Célio. Ele ensinava de cidade em cidade, mas não desviava do seu objetivo principal de sua jornada, que era Jerusalém. Tá vendo? Eu gosto muito desse texto. Que Jesus ia por onde tinha que ir, passava por onde tinha que passar, mas ele nunca perdeu o alvo, de onde ele tinha que chegar. E ele até se cansou, que nós lemos aqui, mas ele estava seguindo para Jerusalém. Ele estava perseguindo o caminho que ele tinha que chegar. Ele estava perseguindo por onde ele tinha que ir. Jesus também se cansou. Por isso a Bíblia nos permite, né, a palavra de Deus nos dá, né, essa clareza, que o problema não é cansar, a nós é permitido até nos cansar, mas a gente não pode perder o alvo, a gente não pode perder o propósito, a gente não pode perder o foco, porque senão a gente para, porque senão a gente desiste, porque senão a gente abre mão de coisas que são importantes para a gente continuar na caminhada, para a gente atingir aquilo que a gente precisa atingir, para a gente alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Outra coisa que a gente entende aqui no contexto dessa história, a intervenção de Jesus na vida dessa mulher, né, da samaritana, e por consequência de toda aquela comunidade lá, os samaritanos, aconteceu quando Jesus estava cansado e parou para descansar. A mudança na vida daquela mulher e de toda aquela comunidade aconteceu quando Jesus estava cansado. Tem coisas que a gente deixa de fazer porque acha que está cansado.
O diferencial na vida daquela mulher e de toda aquela comunidade aconteceu quando Jesus exatamente estava cansado. Está conseguindo entender? Às vezes a gente acha que não vai funcionar, não estou conseguindo, estou sem força, eu sozinho não vou fazer. A coisa mais importante que aconteceu na vida deles, aconteceu no momento que Jesus estava cansado. Mudou toda a história da vida daquela mulher, mudou toda a história daquela comunidade. Jesus estava cansado. Você está cansado hoje? Está cansado aí da sua caminhada? Está cansado das coisas que você está vivendo? Está cansado nos desafios que você está enfrentando? Você pode mudar a história de uma comunidade inteira. Pode mudar a história de uma mulher, de uma pessoa específica. Pode mudar a história de uma comunidade inteira. Jesus fez isso quando ele estava cansado. Jesus mudou todo o cenário, mudou todo o quadro daquela região. E ele estava cansado. Imagine se ele estivesse bombando mesmo, se ele estivesse bom. Se ele estivesse numa situação que eu ouvi uma mulher falando ontem que estava ministrando. Uma mulher não, tem que chamar uma missionária, né? Não pode chamar de pastora, que é mulher lá, não pode. Aqui nós chamamos mesmo, nós não tem problema com isso. E aí a missionária estava ministrando e ela falou que quando a glória desce, derrete até maquiagem. Se você ver a irmãzinha cheia da glória e a maquiagem não derreter, não é glória, né? Então imagine se Jesus estivesse derretendo maquiagem ali. O que ele não ia fazer? Não é verdade? Então as irmãzinhas tomam cuidado aí, principalmente as que compram as maquiagens mais caras aí. Se a glória descer, derrete tudo. Mas pula essa parte da maquiagem, vamos voltar aqui para Jesus. Aqui, ó, descansar não é sinônimo de deixar de ser ou de fazer aquilo que lhe foi encomendado fazer. Porque Jesus parou para descansar, não foi? Porque você para descansar, não significa que você tem que deixar de ser ou de fazer aquilo que Deus te encomendou fazer, ou que Ele te chamou para ser. A gente pensa que porque a gente, estou cansado, preciso de um refrigério, preciso de um descanso, a gente pode largar mão de tudo aquilo também que faz parte da nossa vida. Não é sinônimo de abrir mão, de desistir, de largar, só porque você parou para descansar. A Bíblia diz que você pode parar para descansar sim. Cansaço não é pecado, gente, não é? Às vezes a gente acha assim, estou cansado, talvez eu não estou fazendo direito, talvez essa área da minha vida é isso que me persegue, essa tentação, essa provação, eu tenho que largar tudo que Deus me fez para fazer, eu estou cansado. Estar cansado não significa que você tem que abrir mão das coisas que Deus te chamou para ser e nem para fazer. Porque mesmo cansado, mesmo parado descansando, você pode mudar a história de muita gente. De uma comunidade inteira, inclusive, como aconteceu aqui, em Samaria. Tem pessoas que, porque estão cansadas, elas largam o que Deus lhes encomendou fazer. Quando não larga tudo de uma vez, vai largando aos poucos. Eu não quero mais esse ministério. Eu não consigo mais cuidar. Vou sair daqui da página. Eu não consigo mais me responsabilizar ou cuidar de tal coisa que eu comecei a fazer, né, na igreja, no bairro, na cidade, não sei na onde, e aí vai largando aos poucos. Isso daí eu fiz, mas aí me cansou, então eu acho que não é para mim, né, eu vou abrir mão disso agora e vou buscar em Deus o que Deus tem para mim. Enquanto eu busco a vontade de Deus, eu vou largar. Não é para largar, é só para descansar. Não é? É para parar para descansar e não parar de fazer o que Deus te mandou fazer. Tem gente que para de fazer o que Deus lhe incumbiu para fazer, ou que tem habilidade em Deus para fazer, porque parou para descansar. E o principal aqui não é para parar de fazer, mas é para parar para descansar. Enquanto o que você tem que fazer vai sendo feito, vai se manifestando, vai atingindo pessoas, vai mudando realidades, vai mudando cenários, vai mudando ambientes. Amém? A gente precisa ter claro isso, gente, porque às vezes a gente abre mão de coisas. Deus me permite descansar porque eu estou cansado, estou cheio de coisas para fazer, então eu vou entregar tudo para Deus e vou descansar. Quando na verdade não é isso. Olhando por exemplo de Jesus, mesmo cansado, a gente pode continuar fazendo.
aquilo que a gente foi incumbido de fazer. Amém? Como o texto lá de Juízes diz, mesmo cansados, mas ainda perseguindo. Mesmo parados para descansar, mas ainda perseguindo. Uma vez eu coloquei uma frase lá nas redes sociais lá, que a gente tem que aprender a descansar, não a desistir. Porque tem gente que desiste ao invés de descansar. Tem gente que pensa que o descanso é desistir de coisas que ela se responsabilizou por fazer ou foi responsabilizada de fazer. Aí ela abre mão. A gente precisa aprender a descansar e não a desistir. Porque o que a gente mais faz é desistir. E sabe o que acontece? A gente continua cansado. Não é? A gente desiste e continua cansado. Ajudou em quê? Desiste do que estava fazendo, desiste do que estava perseguindo, desiste do que estava acreditando, desiste do que estava se empenhando, desiste daquilo que estava investindo para descansar, e aí não sabe como descansa, continua cansado. Não tem vantagem nenhuma, porque continua cansado e, por consequência, não está fazendo aquilo que devia fazer. E aí fica mais longe ainda do alcance do alvo e do alcance do propósito. Não é verdade? Que o Senhor nos ensine a descansar. Que o Senhor nos ensine a descansar. Precisamos aprender a descansar. Precisamos aprender a descansar e não a desistir. Deus realiza coisas extraordinárias através de nós, até mesmo enquanto estamos descansando. Foi o que aconteceu aqui, como eu já relatei, na cidade de Samaria. Deus realiza coisas extraordinárias através de nós, enquanto estamos descansando. E a terceira coisa que aconteceu aqui, só nesse verso, o finalzinho aí fala: e Jesus sentou-se junto à fonte para descansar. Jesus sentou-se junto à fonte para descansar. João 4,6, Dario, eu estou. O lugar que eu paro para descansar vai definir se eu vou continuar perseguindo ou não. O lugar que você parar para descansar é que vai definir se você vai continuar perseguindo ou não. O texto fala que Jesus parou junto à fonte para descansar. A fonte era o poço lá de Jacó. Olha, gente, que demais. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que esse único texto está falando para nós. Jesus também se cansou e parou, porque ele estava numa jornada. Segundo, cansado, parado, descansando, ele mudou a história da vida de uma mulher e de toda uma comunidade. E ele parou junto à fonte para recuperar suas forças. Aonde você para descansar é que vai definir se você vai continuar perseguindo ou não. Talvez você está até parado aí tentando descansar, mas não está recebendo da fonte, mas não está junto à fonte, mas não está bebendo da fonte, não está sendo saciado pela fonte. E aí as forças não são renovadas para você continuar na caminhada. O Salmo 87 fala que todas as nossas fontes estão no Senhor. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Por isso eu só tenho um lugar para eu parar para descansar. Só tenho uma fonte que pode recuperar as minhas forças. Só tem uma fonte que libera daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa, para que as suas forças sejam recuperadas. Pega meu celular, por favor, ali dentro da minha bolsa. Eu abri o celular hoje de manhã e quando o Facebook mostra coisa que você faz anos atrás, não é?
Quando você abre, e aí ele faz você lembrar de coisas que você postou há tempos atrás. A Cris que gosta dessa parte, né, Cristiane? Ele lembra um monte de coisa que você vai postando. E aí hoje de manhã, quando eu abri o celular, ele mostrou um texto que eu tinha postado aqui no ano de 2013, no dia 20 de novembro. Hoje é que dia? 20 de novembro. Ele me mostrou um texto que eu tinha postado aqui no dia 20 de novembro, no ano de 2013. Olha aqui. O Senhor é misericordioso e justo. O meu Deus é compassivo e protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele veio e me salvou. E disse: volta, ó minha alma, ao teu descanso. Pois o Senhor foi generoso com você. Que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Que diremos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito? Que diremos ao Senhor por Ele ser o nosso descanso? Porque descanso não é um lugar, como a gente tem aprendido. Descanso é uma pessoa. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? O texto diz: volta, ó minha alma, ao seu descanso. Volta, minha alma, ao teu repouso. Porque é o Senhor que te faz bem. É o Senhor que sacia a sua sede. É o Senhor que sacia a sua fome. Aonde a gente para descansar é que define se a gente está renovando forças para continuar perseguindo ou não. O alvo, o propósito. Por isso eu disse aqui desde o começo que o cansaço nunca será motivo legal para você desistir. Não legal no sentido assim, que legal que eu estou cansado, né? O cansaço nunca vai te dar autorização para você desistir, vai te dar um laudo, né? Igual você chega no médico, estou cansado, aí o médico te dá um laudo, fica em casa lá uma semana. Né? Não tem médico que faz isso, ainda bem, né? Por enquanto, senão não ia ter gente trabalhando nesse mundo. Mas o cansaço nunca vai ser motivo legal para você desistir, para você parar, ou, presta atenção nessa parte, ou para você diminuir a qualidade daquilo que lhe foi encomendado fazer. Tem gente que diminui a qualidade daquilo que faz, porque está cansado. É o que eu falei lá no texto lá da mulher samaritana lá. Imagine Jesus bom. O que ele não podia ter feito ali? Porque cansado, ele mudou a história da vida da mulher e da comunidade inteira. Cansado. Imagine ele vertendo glória, né? O cansaço nunca será motivo legal para você desistir, parar ou diminuir a qualidade daquilo que lhe foi encomendado fazer. Nunca. Nunca desista porque você está cansado. Nunca pare de perseguir porque você está cansado. Nunca diminua a qualidade daquilo que Deus te encomendou fazer porque você está cansado. Nunca pare de investir porque você está cansado. Nunca pare de se dedicar porque você está cansado. Mas entra no descanso, porque Jesus é o seu descanso. Aprenda a descansar, porque Jesus é o seu descanso. O livro de Hebreus que fala isso, né? Que o descanso nos faz entender isso, né? Que o descanso não é um lugar específico. Porque tem gente que viaja para um monte de lugar para descansar, não é? E é bom também quando tem dinheiro, condição, tempo, né? Tem gente que vai e descansa, mas quando volta, depois cansa de novo. Volta para a realidade e começa, né, na ativa, vai cansar de novo. Por isso o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa. E Deus já tinha falado isso para Moisés lá atrás, com outra configuração, mas a gente entende a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. Deus falou para Moisés: a minha presença irá com você e eu te darei
descanso. Não foi isso que Deus falou para Moisés? A minha presença irá com você e eu te darei descanso. Hoje a presença de Deus não vai mais com a gente. Hoje a presença de Deus está em nós. Amém? Hoje a presença de Deus está em nós. E Ele é o seu descanso. E Ele é o seu descanso. E Ele é o meu descanso. O problema não é cansar. O problema é parar de perseguir. Lê lá de novo o verso que nós lemos, Juízes 8, verso 4. Alguém com voz de trovão. Como Deus veio ao Jordão, os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Quantos homens tinha com Gideão? Quantos homens tinha com Gideão? 300. Gideão estava cansado sozinho? Não. Quantos mais homens estavam cansados junto com ele? Então, quanto tem aqui? 300 mais 1? 301 homens cansados, mas ainda perseguindo. Às vezes a gente quer parar, né? Porque a gente está cansado. Mas você não está cansado sozinho, tem mais um monte de gente cansado igual você. Mas o texto diz aqui, ó, tinha 301 homens cansados, mas ainda perseguindo. Acho que a pior, né, dificuldade, não sei se essa palavra vai ser ofensiva, né? A pior dificuldade é lidar ou conviver com pessoas que continuam indo, mas já pararam de perseguir. Consegue entender? Tem gente que só está indo. Está seguindo o fluxo, está seguindo a massa, está seguindo a multidão, mas já parou de perseguir faz tempo. Não sabe atrás de onde está indo, não tem mais desejo de alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Já perdeu a disposição ou a alegria ai, como é que fala? O ânimo de chegar onde precisa chegar. Lembra o povo de Israel quando saiu do Egito? Estava todo mundo indo, mas tinha um monte que já não estava mais perseguindo. Sabe por quê? Porque eles estavam sentindo vontade de voltar para o Egito. Por isso eu disse aqui, talvez a pior dificuldade seja lidar ou conviver com pessoas que só estão indo, mas já pararam de perseguir faz tempo. Porque já perdeu o foco, já perdeu o alvo do propósito. Está querendo voltar, está querendo parar. E vai conversar com gente assim, só reclama, só acha ruim, né, o comando de Deus agora é isso. Esse comando de Deus de novo não aguento, queria voltar para o Egito. Mas Deus, esse tempo de Deus, hoje Deus está dizendo isso, e é assim que a gente tem que se mover no tempo de Deus. Mas lá no Egito era bem melhor do que esse tempo de Deus hoje. Mas está indo, mas já não está perseguindo faz tempo. Consegue entender a gravidade disso? Pessoas que só estão indo, mas já não estão mais perseguindo. A Bíblia diz aqui, ó, nós acabamos de ler, Gideão e mais os 300 homens estavam indo, cansados, mas ainda perseguindo. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, nessa comunidade de fé chamada Ninho das Águias. Você está indo e perseguindo, ou você está indo, mas já não está perseguindo, mas já faz tempo? Porque cansar aqui todo mundo se cansa, vocês falaram no começo, não é? Não tem 300 aqui, mas o Dario falou mais ou menos 80 aqui na hora que ele chegou, 60, 80, não sei quantos nós somos agora. Estamos juntos aqui, estamos indo e perseguindo, ou estamos só indo? Já perdemos o alvo do que era para perseguir, já perderam o alvo do que era para conquistar, já perderam o ânimo, já perderam a disposição, já enxergou outra coisa que foi melhor lá atrás e está querendo voltar. Porque já não está mais como Gideão e os 300 homens, que mesmo cansados, mas continuam perseguindo. A gente se cansa, não se cansa? Nós nos cansamos na caminhada, na trajetória, nas mudanças dos tempos e das estações.
mas a gente precisa continuar perseguindo. Precisamos continuar perseguindo. Talvez há um monte de áreas da nossa vida que ainda estão andando em círculos, porque a gente já parou de perseguir faz tempo. O povo do deserto chegou um tempo que eles estavam andando em círculos. Por quê? Porque eles só estavam indo. Já tinham parado de perseguir. Estava focado em outra coisa. Estava focado em outra coisa. Estava sentindo falta de outra coisa. Estava com o alvo em outra coisa. Estava com os olhos em outra coisa, em outro tempo. Por isso que o cansaço era tão evidente para eles. Todas as vezes que batia o cansaço, vamos voltar para o Egito. Caminhava mais um pouquinho, batia o cansaço, vamos voltar para o Egito. Caminhando para o alvo, olhando para lá, para a terra prometida, e aí batia o cansaço, terra prometida, Egito, vamos voltar para o Egito. Porque só estava indo, já tinha parado de perseguir, já tinha parado de perseguir. Não pare de perseguir, porque você só está cansado. Você só está cansado. Mas você precisa continuar perseguindo. Não desista daquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Não desista daquilo que Deus já revelou para você, daquilo que Deus já mostrou para você. Não abra mão. Porque você só está cansado. E você pode parar para descansar, sabia? Você só está cansado, mas você pode parar para descansar. E depois, pode continuar perseguindo. Pode continuar perseguindo. Porque é só cansaço. O cansaço passa, as circunstâncias mudam. Mas o alvo sempre será o mesmo. E você tem que continuar perseguindo. E você tem que continuar avançando. E você não está cansado sozinho. Gideão tinha mais 300 pessoas cansadas junto com eles. Mas eles continuaram a perseguir. Você talvez está aqui nessa comunidade de fé, aqui no nosso meio, na nossa realidade, no nosso tempo, no dia de hoje, dia 20 de novembro de 2016. Cansado. Mas você não está cansado sozinho, tem mais gente cansada junto com você. Você tem que continuar perseguindo. Ou no mínimo, você tem que entender que condição você está. Que talvez você esteja aqui, mas talvez esteja igual o povo lá de Israel. Eu estou indo, mas eu já parei de perseguir faz tempo. Porque o cansaço falou mais alto. E se você está nessa condição, você precisa parar e descansar. E voltar os seus olhos para o alvo, voltar os seus olhos para o foco, para que você se junte aos outros que também estarão cansados em algum momento, mas continuarão a perseguir. Amém? Mas continuarão a perseguir. Amém? Eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. Nós nos cansamos, mas temos que continuar a perseguir. O texto diz que depois o Gideão alcançou o que ele precisou alcançar e cumpriu o que ele tinha que cumprir. Imagine se ele tivesse parado porque ele cansou. Imagine se ele tivesse parado porque não quiseram dar água, não quiseram dar pão para eles. Imagine se ele tivesse parado porque não deixaram eles passar por onde eles tinham que passar. Só que ele não parou. Mesmo cansado, ele continuou a perseguir. Tire os olhos do seu cansaço. Porque você tem um lugar de descanso, que é em Cristo. E o cansaço vai passar. Você não pode tirar os seus olhos do alvo. Não pode tirar os seus olhos do foco. Amém? É isso que eu tinha para ministrar hoje de manhã para nós. Porque eu também me lanço dentro dessa palavra, porque eu estou cansada, eu me canso também. E às vezes dá vontade de desistir.
Mas eu sei que tem mais 300 homens junto comigo, junto com você. Eu sei que tem um alvo e tem um propósito muito bem estabelecido para nós, como ninho das águias. E mesmo cansada, eu vou continuar a perseguir. Mesmo cansada, eu vou continuar a perseguir. Mesmo sabendo que em algum momento da trajetória eu não vou conseguir água, eu não vou conseguir pão, mas eu vou continuar a perseguir. Eu vou continuar a perseguir, porque eu sei que eu não estou cansada sozinha. Eu sei que você não está cansado sozinho. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. A gente não pode perder o alvo, a gente não pode perder o foco. A gente não pode desejar o Egito como o povo de Israel desejou, não pode olhar para outras coisas que talvez num tempo foi bom. E a gente não descarta que foi bom. Mas foi para aquele tempo, e agora o Senhor nos colocou em outro tempo, nos colocou em outra estação. E o cansaço não pode nos fazer parar de perseguir. Amém? A falta de foco, a falta de enxergar aquilo que Deus está nos mostrando não pode nos fazer desejar outras coisas. E quando eu entendo que eu não estou cansada sozinha, quando eu empenho a minha força, eu fortaleço o outro. Por isso que aqueles 300 estavam firmes, porque mesmo cansados, um fortalecia o outro. Só que às vezes o que acontece, eu estou cansado, aí eu caio para cá para descansar. O outro está cansado, cai para lá para descansar. O outro está cansado, cai para lá para descansar. E aí fica cada um do seu canto descansando. E se nós não estivermos juntos, nós não vamos continuar perseguindo com a mesma força que teríamos se estivesse todos juntos. Se nós continuarmos perseguindo separados, cada um para lá, cansado para lá, outro cansado para cá, cada um na realidade do seu cansaço, a gente não vai conseguir alcançar o alvo com a mesma força, com a mesma dinâmica do que quando estamos juntos. Você pode se cansar, eu posso me cansar, mas a gente não pode parar de perseguir. Amém? A gente não pode parar de perseguir. Só pensa agora na sua disposição, no seu ânimo, na sua dedicação, quando a gente começou juntos a perseguir como o ninho das águias. E como está a sua disposição agora, como está seu ânimo agora, como está seu engajamento agora, como estavam os 300 aqui junto com o Gideão. É legal que o texto fala, e eles atravessaram juntos o Jordão. Tem etapas que Deus vai nos trazer ou vai nos colocar, ou talvez nós já estamos nela, e talvez ainda a gente não atravessou porque não estamos juntos. Talvez estamos todos cansados, mas está cada um no seu cansaço, do seu lado, na sua vida, na sua realidade, no seu problema, e está cada um por aí. Mas se nós mesmo cansados nos ajuntarmos, como o Gideão e os 300, a gente vai atravessar etapas e vai chegar do outro lado e vamos continuar perseguindo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é isso. Amém? Amém, queridos? Eu gostaria que você ouvisse agora
com mais, com carinho, com delicadeza, mas ele também se aproximou com o Pai. Então, esta palavra é oportuna para o nosso momento, nós temos que entender com maturidade e com centralidade. Amém? Primeira coisa que você precisa entender: esses homens se cansaram, certo? Se cansaram por fazer aquilo que Deus lhe tinha pedido fazer. Esse é o primeiro ponto. Amém? Eles, se você começa a ler o capítulo número 7, certo? Gedeão faz a separação pelos 300 homens, e aos 300 homens eles dão a missão. E eles estão cumprindo essa missão, a missão que Deus lhes deu. Então, eu preciso dizer isso para que você faça uma análise completa desta palavra, porque é para nós. Amém? Há coisas que nós nos cansamos, que são nossas coisas, nossas ideias, nossos projetos. E esses, quando não nos conseguimos, quando não nos alcançamos, esses potencializam a nossa canseira. Ok? Então, nessa análise desta palavra, você tem que analisar: eu estou cansado porque estou correndo atrás das minhas coisas, ou eu estou cansado porque estou correndo atrás das coisas de Deus? É claro, certo, que essas coisas se fundem em algum momento. Você está bem? Sim, mas nós precisamos fazer uma análise primeiro. Sim? Porque de repente nós estamos cansados e temos dado um burro nas águas e estamos cansados, mas temos corrido atrás de nossos propósitos, que não é talvez compatível com o propósito de Deus. E aí eu vou tomar um insight que a pastora Thelma só disse: olha, eu só quero trazer como definição, mas eu acho que o melhor, certo, é interessante quando há profetas na casa, há mestres, apóstolos, porque a gente consiga olhar coisas que ficam e a gente consiga alinhavar. Ela trouxe a definição do solo cansado, lembra? Da terra cansada, não é? E ela disse: a terra já não produz da mesma maneira pela intervenção do homem. E isso que eu estou tratando de explicar agora. Talvez sua vida é terra. A palavra do Senhor diz que nossa vida é terra. Nós somos solo, nós somos terreno fértil. Mas quando há intervenção humana, o solo se cansa. Bem? E aqui nós vamos remontar a palavra do sacerdócio decaído. Quantos estão aqui? Lembra? O sacerdócio decaído, certo? Deus vai surgir um novo sacerdócio. Mas para surgir um novo sacerdócio, precisa haver esterilidade do bem do homem. Precisa haver esterilidade da intervenção humana naquilo que Deus tem que fazer. Você está aqui? Então, essa é a primeira análise que você precisa fazer. Eu estou cansado porque tenho trilhado o meu próprio caminho e tenho dado cabeçada e tenho ido mal, e isso me tem gerado desgaste. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: eu estou cansado porque estou trilhando atrás do objetivo de Deus ou atrás do meu objetivo. Abra por favor aí no texto, por favor. É Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Você encontrou? Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo falando: enquanto a mim, meus irmãos, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, não várias coisas. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, certo? Prossigo o avanço para as que estão adiante de mim, certo? Prossigo, ou seja, prossigo para o alto. Amém, querido? Então você precisa entender: por que estou cansado? Qual é a origem da minha canseira? Meu próprio trabalho? Ou porque estou seguindo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus também vai produzir canseira. Mas a nossa correria atrás das nossas coisas também vai produzir canseira. Outro texto certo que quando eu precisei sair, e até quando eu cheguei, ela estava falando disso. Salmos 127, verso 4. Verso 2, perdão. Salmo 127, verso 2. Você encontrou? Salmo 127, verso 2. Sim? Mira, observa aqui: inútil será levantar de madrugada para acordar tarde, comer o pão penosamente que grandeaste, trabalhaste por ele. A seus amados, certo? A seus filhos, ele lhes dá quando descansa. Esse dorme é sinônimo de descanso. Sim ou não? Sim. Está entendendo? Não adianta nos correr atrás das coisas, porque Deus faz quando nós descansamos.
mas Deus nos dá as coisas quando nós dependemos dele, quando nós descansamos nele. E isso não quer dizer que nós vamos cruzar os braços e vamos ficar esperando que caia do céu. O único que caiu do céu foi o diabo e os anjos. Está acompanhando? Então nós precisamos entender isso. Outra coisa importante nesta reflexão: prova repetida. A prova repetida. De novo eu estou passando, de novo me aconteceu, de novo minha criança caiu na sua cabeça, de novo, alguma coisa está errada. Você está entendendo? Estou vivendo o mesmo, Deus está querendo me mostrar alguma coisa, por isso Ele está repetindo, o efeito bumerangue, não é? Eu penso que superei na volta. Está acompanhando? Se eu tropeço todas as vezes no mesmo lugar, na mesma calçada, ou eu mando arrumar a calçada, ou eu mudo de calçada. Você está entendendo? Então, se você está vivendo situações repetitivas, e por que estou dizendo isso? Porque isso produz canseira, sempre a mesma situação, certo? Aqueles que já tivemos um carrinho mais velho, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, vai? O carrinho mais velho que nos dava problema, sim ou não? Eu também tenho. Então, você arruma uma coisa e daqui a pouco ele sai com outra, sim ou não? Você arruma, de repente, tudo bonitinho, aí quebra o fio de embriague, sei lá, e arruma um mecanismo. Arrumamos esse e depois da semana estava arrumando. Produz canseira, desgaste, recursos que vão embora. Não é, Ricardo? É verdade. Então, nós precisamos analisar. Prova repetida, a gente precisa algo está errado. Está acompanhando ou não? Porque sempre estou vivendo a mesma situação. E esse sempre não é todo dia. Mas de tempo em tempo no mês. De tempo em tempo no mês, esse produz canseira. Agora eu preciso ser sábio. Porque inteligente todos nós somos. Dizer, cara, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? De novo se me queimou o ovo, de novo se me queimou uma coisa, eu tenho que buscar uma técnica. Por último, comprar uma panela de teflon para que não se me queime. Sim ou não? Porque às vezes você começa a cozinhar e vai fazer outra coisa, quando volta tem que querer de novo. Então, comigo, cara, vamos trocar a panela? Ou não? Ou está comendo coisas queimadas? Dizendo, que não tem outra coisa, que eu errei. Está falando? Isso produz canseira, provas que se repetem, situações que se repetem, certo? Conflitos que sempre vão e voltam. Precisamos parar para analisar. Perfeito? Estamos olhando? Agora eu quero pegar outro texto, por favor, para concluir essa minha intervenção. 1 Samuel, capítulo número 10, verso 3. Amém? Você encontrou? O Senhor está falando com Saul. Samuel está falando com Saul. E ele está descrevendo como vai ser o processo. Ele disse, olha, primeiro você vai se encontrar no território de Benjamim. Vai acontecer o seguinte, mas você vai continuar. E versículo número 3. Dali passarás adiante, chegando ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens. Diga comigo, 3 homens. Que vão subindo a Deus a Betel. Diga, vão subindo. Vão subindo igual que eu. Diga, vão subindo igual que eu. Eles levarão 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outros um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães. Amém? Que receberás na sua mão. Beleza? Sim. Agora observa o que eu vou lhe dizer. No reino, a canseira é corporativa. Você escutou o que eu lhe disse? No reino, isso que nós temos enfatizado, nós temos particularidades, esta casa respeita as suas particularidades, não somos individuais, somos particulares, cada um aqui tem uma maneira diferente de ser, cada um tem uma cultura de viver diferente, não é fácil conviver entre nós, sim ou não? Não é fácil, querido, não é fácil, porque cada um de nós carregamos uma cultura. Nós temos as nossas particularidades e respeitamos as particularidades de cada um, mas também temos que ser corpo. E no corporativo, o reino corporativo, a canseira corporativa. Foi o que foi frisado aqui, certo? Havia 301 homens cansados, não havia um homem cansado, não havia 2 homens cansados, não havia uma família cansada, havia um grupo cansado. Então a gente precisa se permitir ser vulnerável. Você entendeu? Como até uma vez aqui, eu estou cansado. Você entendeu? Eu estou cansado. Estou cansado. Você entendeu? Cansado de um monte de coisas comigo, além de mim, de situações. Estou cansado.
Então, essa palavra é oportuna para nós. Agora, esta casa, e eu sou o pai desta casa, esta casa não pode fazer como aqueles povos que Gedeão e Sisomos pediram ajuda. Você está entendendo? E eu não posso terminar esse culto dizendo, vamos orar e cada um para a sua casa. Eu não posso. Porque a gente não pode se tornar ajuda àqueles que estão cansados, porque estão subindo em direção ao propósito de Deus. Betel aqui é a casa de Deus, vão se encontrar com Deus. Certo? Os que vão subindo, não são os que vão descendo. Os que vão descendo vão vir depois, que é a companhia de profetas, que são homens que já chegaram e estão voltando. Mas esses que se encontram com Saul estão subindo igual que ele, estão na mesma pegada que ele, sabem que é difícil chegar onde precisa chegar, é difícil chegar a Betel. Por isso, cara, nós vamos te ajudar para que você chegue. Você está entendendo? Diga para o seu irmão, nós estamos aqui para te ajudar, para que você chegue. Onde você tem que chegar, para que nós cheguemos, porque nós precisamos chegar. Então, cara, de uma maneira profética, eu sou o pai desta casa e eu não vou sonegar ajuda para você. Então eu vou subindo, cara, e eu tenho 2 pães para oferecer a você, porque eu não vou sonegar ajuda para você. Eu não vou ser igual que aquele povo que vai. Segura aqui. Eu não vou ser. Pode ficar aqui do meu lado. Eu não vou sonegar a vida para você. Enquanto eu saí por isso, porque enquanto até eu ministrava, o Senhor disse assim: você vai se preocupar igual com os povos? Vai dizer: não, é que você não alcançou ainda. Thelma, você está cansado porque ainda não entendeu aquilo que deveria entender. Então, darem-se, ferrem-se. Foi isso que esses povos fizeram, sim ou não? Você não conquistou ainda. Tem um povo que vai conquistar, não é? Então não te dou água, não te dou pão. Querido, eu não quero saber se você chegou ou não chegou. Eu não quero saber ou agora. Você precisa fazer essa reflexão para você. Mas eu não quero saber se você está cansado porque você correu atrás da sua vida ou porque você correu atrás do propósito. Isso não pertence a mim. Eu estou aqui para ajudar você. Isso não me interessa. E eu fiz essa reflexão para que você possa entender se eu penso nessa reflexão. Mas eu não vou sonegar para você, porque eu vou subindo junto com você. Esses homens vão subindo. Se encontraram a Saul, os homens que vão subindo, e eles carregavam um cabrito para o sacrifício, eles carregavam vinho e eles carregavam pão. Então, nesta manhã, essa palavra é para refletir. Mas nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos comer junto. Vamos comer o pão que o Senhor nos está oferecendo, para não chegar onde nós precisamos chegar. Amém? Amém. Não vamos cansar. Em outra passagem, no final de 1 Samuel, não é? Davi atacaram a fortaleza de Ziklag, queriam matar Davi e ele foi com 600 homens. Mas na metade do caminho, a atravessar um ribeiro também, havia 200 que estavam cansados. E Davi disse: os 200 ficam, certo? Cuidando das bagagens, os 400 avançaram, cruzaram o ribeiro, atacaram os inimigos. E sabe por que atacaram os inimigos? Porque tiveram vitória, porque Davi se deteve para ajudar a cansar. E você lê lá no final, havia um edifício que os inimigos tinham deixado para trás. E Davi, mesmo perseguindo, ele se deteve para atender o cansado. E o cansado lhe entregou a decisão, lhe entregou onde os inimigos estavam. Então eu quero que nós comamos pão juntos. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Eu não sei você, mas eu me junto a pé, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de dar um morro a ponto de faca. Você está entendendo? Eu estou cansado de algumas coisas. Eu estou cansado das situações que se repetem. E eu e minha casa temos tratado de mudar. Eu estou cansado da indolência. Não sei se você entende essa palavra. Da mesmice. Me dá o mesmo. Eu estou cansado. Mas eu sei que vamos subindo. Amém. Eu sei que vamos subindo. E a subida é complicada. Certo? Aqui está o Pablo que corre, o Glauco que corre. Não sei se outros correm aqui também. Mas a subida é complicada. O texto não diz que eles vão descendo. Eles vão subindo. E nós estamos subindo. Amém. Nós temos avanço. Nós temos progresso. Amém. Mas nós precisamos comer do pão. Amém. Nós precisamos analisar por que estamos cansados. Não eu. Eu não estou aqui para lhe julgar. Amém? Estes pães eu saí, certo? Depois eu escuto e eu me perdi parte da ministração, certo? Eu fui com o médico, com a Fabiola que estava precisando de comprar um remédio para ela,
eu fui lá, eu saí no meio do calor e disse para ele, cara, está quente demais para expressar meu amor por você. Amém? Mesmo que você não corresponda às minhas expectativas, você precisa corresponder às expectativas de Deus. E você precisa continuar subindo. Continuar subindo. Amém? Senhor, nesta manhã nós recebemos esta palavra, Senhor. Eu não proveio do coração da terra, mas proveio do coração do Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor se lembrar de nós, Pai. Senhor, capítulo número 8 de Gênesis diz que o Senhor se lembrou de Noé. E ele começou um processo para ele começar a sair de onde ele estava, Senhor. Senhor, eu creio nessa palavra, Senhor, nesta manhã. O Senhor se lembrou de nós, Senhor. E nós precisamos ter atitudes como o Senhor nos ministrou no começo, Senhor, de tudo isso. Nós precisamos subir ao terceiro andar e abrir a janela e discernir o tempo, Senhor. Soltar a pomba, não soltar o corvo, Pai. Porque o corpo expressa aquilo que nós queremos, expressa a nossa vontade humana, de ver as situações acontecendo, se realizando, Pai. Mas nós queremos soltar a pomba, e mesmo que ela demore, nós vamos esperar que ela volte, Senhor. E mesmo que ela não traga o sinal que nós esperamos, nós vamos esperar um tempo e nós vamos soltar ela de novo, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, precisamos do Senhor, precisamos um dos outros, Pai. Senhor, que nós entendamos que temos particularidades, sim, Senhor, e nós respeitamos de cada um, Senhor. Senhor, mas nós precisamos crescer no espírito corporativo, Senhor. Nós precisamos crescer no espírito corporativo. Nós precisamos crescer e nos importar uns com os outros, Senhor. Não é padronizar, Senhor, mas é nos importar uns com os outros. Como foi dito aqui pela Thelma, sofrimos sozinhos, Senhor. E quando nós sofrimos a nossa canseira sozinhos, é porque não temos consciência de corpo. E o apóstolo Paulo enfatiza, Senhor, que quando nós reunimos, Senhor, a comer do pão e beber do cálice de vinho, Senhor, e não é só quando fazemos a ceia, mas que é quando nos reunimos, Senhor, porque nesta manhã, mesmo que não comamos o pão como dia de ceia e bebamos do vinho do Senhor, o Senhor nos está alimentando, a vida está fluindo dentro de nós. Então estamos em comunhão, Senhor. Mas o apóstolo Paulo disse que para ser plenos da comunhão, a gente precisa discernir o corpo, Pai. E discernir o corpo não é olhar para o pão e saber que o pão representa o corpo de Cristo. Senhor, discernir o corpo é enxergar meu irmão como ele é, com suas fraquezas, com suas debilidades, com suas virtudes, com seus acertos e com seus erros, e dizer, mesmo assim, mesmo com seus acertos, mesmo com seus erros, a gente faz parte de Cristo bem. Então leva-nos a discernir o corpo nestes dias, Senhor. Senhor, não queremos viver isolados. Repreendemos o espírito limitando, Senhor, aquele que faz sua casinha, Senhor, escondido no meio da floresta. Não queremos ser um pecador solitário, não queremos ser um herói de guerra, como diz o livro de Provérbios. Porque o herói de guerra, Senhor, só aparece em alguns momentos, mas queremos ser longânimos uns com os outros, uns com os outros. Queremos ser ajuda, queremos ser socorro. Nos ajuda, Senhor. Senhor, tudo isso está novo para nós, Senhor. Porque como foi dito aqui, no passado nos unia no que nós fazíamos. Passávamos panos juntos, arrumávamos cadeiras juntos. Senhor, mas hoje não temos muito para fazer. Então nós precisamos, Senhor, entender que nos une hoje. Que não são coisas feitas, nem coisas visíveis, mas é uma aliança do Espírito, aliança de propósito para alcançar alvos, para alcançar metas, não para que o mundo veja necessariamente, mas para corresponder àquilo que o Senhor tem para nós. É no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a entrar naquele lugar chamado descanso. Amém. Nos ajuda, nos ajuda. Nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo deseja do Senhor. E deseja desse tempo de descanso. Que não tem, mas é um espaço físico. É uma geografia espiritual. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A moça está falando assim para mim, ele está quentinho. Porque acabou de fazer. Falei, é esse que eu quero. Eu não quero no requentado, não quero pão de ontem. Eu quero o pão de hoje. Amém? Então eu vou pedir para você que vá pegando e vá passando. Amém? Se você quer receber seu irmão, você fique à liberdade. Amém? Mas esta casa está distribuindo como nós queremos. Amém? A gente não é PTDF,
Amém? E se você está mais cansado de não seja religioso, não tem mais ligado, amém? Amém? Não tem mais ligado. Não seja religioso agora. Ninguém vai ficar olhando você, é muito, olha, operação de pão que ele pegou. Amém? Obrigado, obrigado, Paulo. Amém? E como, saboreia. Aleluia. Não coma só quando comer, mas sinta o amor de Deus pela sua vida. Amém? É um ano profético, vamos subir, mas há recursos para aqueles que sobem. Há recursos. Eu já ministrei esse texto, disse que os 3 homens complementaram o Saúl, dizendo Shalom. E Shalom significa você vai chegar. Está difícil, mas você vai chegar. E nós estamos profetizando nesta manhã. Não você tão só, nós vamos chegar. Nós vamos chegar no Senhor. Que nós cheguemos, o que isso implica? Que nós, como indivíduos, com particularidades, vamos chegar onde o Senhor quer. Vamos chegar onde o Senhor quer. Vamos chegar onde o Senhor quer. Amém? Paremos de olhar não só para as coisas que não funcionam, olhemos para aquelas que funcionam. Olhemos só para os erros, para as fraquezas. Está entendendo? Olhemos para as virtudes, para aquilo que meu irmão tem de melhor, para aquilo que eu tenho de melhor. Porque a vezes só enxergamos erros e os outros dizem a gente: é que eu não consigo, é que eu não posso, é que eu não consigo corresponder, é que nunca chego, é que sempre me está cobrando. Porque há pão para os que sofrem, há pão para os cansados. Porque o Senhor é aquele que dá pão a seus filhos quando eles descansam. Obrigado, Senhor, nos ensina a descansar. E descansar não é ficar folgado, Senhor, mas é descansar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E essa espera não é passiva, essa espera ativa. Nos ativa, Senhor, nesta manhã. Recupera as nossas forças, Senhor. Aquelas batalhas, Senhor, que se estão esticando, que se prolongam no tempo. Senhor, igual que Gideão, vamos atrás do inimigo uma e outra vez, Senhor. E às vezes batemos em portas que não se abrem, mas sempre os homens que vão ajudar. Mas nesta manhã queremos dizer que somos ajudados pelo Senhor. Davi recebia ajuda todos os dias, Senhor, todos os dias. Todos os dias Davi era ajudado. O rei, Senhor, foi ajudado poderosamente e por isso protegeu Israel. Oramos, Senhor. Oramos nessa manhã. Eu gostaria que você abraçasse alguém além do contexto da sua casa. Além do contexto da sua casa. Que você abraçasse alguém além do contexto da sua casa. Por favor, expresse algo para ele. Expresse sua luz. Diga: olha, que bom, como você está aqui. Como você faz parte de Cristo. Que bom, que bom.
esteja alcançado no coração, seja forte, não temais. O vosso Deus vem e vem com retribuição. Ele vos ajudará, Ele vos salvará. Então se abrirá os olhos dos cegos, aqueles que não enxergam, aqueles que não veem. Os surdos poderão ouvir, ouviremos aquilo que ainda não temos ouvido, e os coxos saltarão como servos. Os que caminham de maneira perfeita serão alinhados seus pés para caminhar de boa maneira, e a língua dos mudos cantará. Os que não falam, os que não declaram, amém. Os que não têm atitudes proféticas, porque o profético tem a ver com declarar coisas, certo? Eles cantarão, eles declararão. Pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros se moerão. Isso quer dizer que a alma do Senhor vai alcançar a terra seca. A terra seca do nosso coração, a terra seca que está cansada, o solo que não produz. Amém. Senhor, nesta manhã declaramos isso. Declaramos nossas mãos fortificadas, nossos joelhos alinhados, nosso coração forte do Senhor, para continuar, Senhor. Obrigado por nos dizer que nos é permitido nos cansar, mas não podemos desistir. Senhor, o Senhor é aquele que recupera a força do cansado. Senhor, mas ele que resiste, o Senhor nos trata diferente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a que esta palavra fique viva dentro de nós nesta semana, Senhor. E mais que viva, que ela nos possa impulsionar, projetar, catapultar a prática desta palavra, Senhor. Senhor, que ela não caia no esquecimento da nossa memória, para que nós sejamos alavancados com direção à prática, à vivência, não só aqui nessas quatro paredes, Senhor, mas no dia a dia, nos lembrando uns dos outros, Pai. Nos lembrando, Senhor, sem distinção de ninguém, de nos que achamos mais fortes e daqueles que achamos mais fracos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. É no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Alguns avisos